transmissão iniciada, presidente. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 22ª sessão ordinária, sexta sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 30 de abril de 2020. Expediente. A secretária para ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, a quinta em sessão em formato telepresencial, realizada em 28 de abril de 2020, terça-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCE-RN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, os conselheiros substitutos Antônio Ed Souza Santana, Ana Paula de Oliveira Gomes e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausências justificadas dos excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa e Maria Adélia Salles. Registradas presenças virtuais dos seguintes servidores: consultor jurídico Hudson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Umbilino, Raquel Madureira de Almeida e Andréa da Silveira Lima Rodrigues. Da Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho e Rutênio Sampaio da Páscoa. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho de Oliveira. E demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 20ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, justificou as ausências dos conselheiros Tarcísio Costa e Maria Adélia Salles. 2. Comunicou a revogação da portaria 106/2020, através da portaria número 108/2020, e as seguintes alterações nas substituições. A. Dr. Antônio Ed Souza Santana, substituição legal ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, no período de 21/4 a 20/5, portaria número 107/2020. E doutora Ana Paula de Oliveira Gomes, substituição ao conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, no período de 21/4 a 14/6, portaria 109/2020. 3. Convocou a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para compor a mesa e ocupar a cadeira do conselheiro decano Tarcísio Costa, na íntegra, em vídeo, anexo 1. A palavra foi concedida ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. 1. Solicitou retirada de pauta o processo número 17887/2006. 2. Ontem, registrou o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, acontecido ontem, parabenizando os servidores do TCE-RN. 3. Hoje, Dia Nacional da Educação. 4. Citou a efetiva vigilância do TCE e a emissão dos termos de alerta, na íntegra, em vídeo, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro parabenizou, em nome dos pares, os auditores de controle externos integrantes do quadro do TCE, na íntegra, em vídeo, anexo 3. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes esclareceu ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales que o processo número 17887/2016 é a apresentação do voto visto solicitado por ele na 4ª sessão ordinária em 30/1/2020, na íntegra, em vídeo, anexo 4. A excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes solicitou a inclusão em pauta do processo número 100.158/2020, na íntegra, em vídeo, anexo 5. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Após a leitura do voto vista solicitado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes,
A palavra foi concedida ao relator original, o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, que se acostou ao voto visto, sendo assim o processo aprovado à unanimidade, na íntegra, em vídeo, anexo 6. Após a leitura do voto do processo número 5539/2009, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, solicitou a palavra a excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, convocada, citando a recente decisão do STF de 24/4/2020, tendo solicitado a palavra o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes e esclarecido que o acórdão referente à decisão do STF citada ainda não foi publicado. Assim, o voto foi proclamado à unanimidade, na íntegra, em vídeo, anexo 7. Término da sessão ordinária, às 12h08. É só, senhor presidente. Agradecendo a secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, comunico o pedido de férias do conselheiro Tarcísio Costa, período de 4 de maio a 2 de junho, e convoco a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para compor a mesa, na cadeira do decano conselheiro Tarcísio Costa, e a partir da publicação da portaria. Fica a mesma convocada em substituição legal pelo período acima referido. Comunico a ausência justificada da conselheira Maria Adélia Salles. A palavra está facultada na ordem administrativa. Tem a palavra o conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, muito bom dia, conselheira Ana Paula, substituição legal, conselheiro Carlos Thompson, Renato, Antônio Ed, doutor Tiago Guterres, secretária Tereza, assessores que nos acompanham e os que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, eu trago duas comunicações e, ao mesmo tempo, para também divulgar junto aos interessados sobre as questões de controle externo. Hoje, à noite, às 20 horas, teremos uma live, né? Live? É live ou é live? Live. Live, né? Desafios dos tribunais de contas em tempo de pandemia. É bem interessante. Vai ser pelos canais da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco, onde estarão o presidente da Tricom, conselheiro Fábio Nogueira, o ex-presidente e nosso líder e professor Valdeci Pascoal e o conselheiro Disseu Rodolfo, que vai mediar esse debate. Então, acho importante, vamos tentar fazer esse acompanhamento, porque, nesse momento, há muito desafio por parte dos gestores e muito mais por parte dos tribunais de contas. E também, senhor presidente, ao mesmo tempo, eu trago a informação e o convite para quem puder acompanhar. Haverá na segunda-feira a reunião, Vossa Excelência certamente já recebeu, do CNPTC, onde serão apresentados os trabalhos que foram trazidos pelas comissões designadas pelo presidente Joaquim de Castro, dos quais tive a honra de coordenar uma comissão que tratou do assunto de acompanhamento de contratações, aonde há impossibilidade da utilização de pregão eletrônico. E aí o CNPTC vai trazer, esse trabalho já foi entregue ao presidente do CNPTC, deverá ser, então, apresentado nesse momento. Haverá os demais também, foi com relação a obras civis de engenharia, com relação a repasse do O10º e transferência de recursos. Uma outra comissão tratou sobre contabilização das receitas nesse momento excepcional e também sobre fiscalização específica de saúde e educação. E nessa reunião terá a participação especial do doutor em Direito Administrativo,
Joel de Menezes Niebuhr. Então, fica o registro, senhor presidente, e desde já agradecendo ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte pela disponibilização de dois técnicos, Zé Luiz, que nos ajudou bastante nesse trabalho, e a Manuela Dantas Lins, que é do nosso gabinete, além, evidentemente, de técnicos de outros tribunais de contas, de Pernambuco, da Bahia e do Piauí, que nos acompanharam, que estão devidamente registrados no documento encaminhado à presidência do CNPTC. Era essa comunicação, senhor presidente, e agradeço a atenção. Ok, feito o registro. Passa a palavra à conselheira Ana Paula. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, uma dúvida de ordem prática em relação à minha convocação. Então, eu ficarei responsável por dois gabinetes, fora o meu, o do conselheiro substituto Marco e do conselheiro Tarcísio, é isso? Sim. Sim. A princípio, sim. Se houver alguma mudança, eu lhe comunico oficialmente. Ok, grata pela atenção. A palavra continua facultada na ordem administrativa. Se mais nenhum dos senhores conselheiros, conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia. Tem a palavra a conselheira em substituição legal, Ana Paula de Oliveira Gomes. Nada a relatar, senhor presidente. Grata pela atenção. Agradecendo a conselheira Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Muito bom dia a todos. Eu também não tenho processos a relatar na sessão de hoje, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto, Excelência. Agradecendo ao conselheiro Antônio Ed, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhores conselheiros substitutos, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo na presente sessão telepresencial, tenho a relatar, senhor presidente, 7 processos, sendo que o primeiro deles é o 9.917/2016, TCE, interessada Maria Valdiva Marinho, assunto aposentadoria. Relatório. Trata o presente processo de apreciação de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais concedido a Maria Valdiva Marinho, ocupante do cargo de auxiliar em saúde, classe A, referência 16 do quadro da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Corpo técnico, por meio da informação DAP, evento 9, pugnou pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda de objeto devido ao falecimento da parte interessada e o consequente arquivamento do processo nos termos do artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução número 09/2012, TCE-RN. Em ato conjunto, DAP-PG, evento 11, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP, evento 9. Fundamentação. Compulsando os documentos acostados aos autos, extrai-se que, por tratar de aposentadoria de segurada já falecida, esse fato, por si só, causa a perda do objeto, prejudicando assim o exame da matéria. Se não vejamos o que diz o artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do TCE, abre aspas, o tribunal poderá considerar prejudicado por perda do objeto o exame dos atos de admissão e concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Fechado. Importante ressaltar que a Diretoria de Arte Pessoal, DAP, evento 9, em consulta ao sistema ERBON, verificou que a servidora falecida tem indicação de dependentes habilitados à percepção de pensão por morte. Entretanto, não identificou nenhum processo de pensão por morte concedido em favor desses dependentes da servidora falecida na base de dados desse Tribunal de Contas. E sendo assim, muito embora não tenha sido identificado o ato concessivo da pensão por morte em favor dos dependentes da servidora falecida no TCE, necessário se faz o seu resguardo para eventual análise quando a formalização do processo de pensão
a ser concedido a possíveis dependentes nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Lei Complementar nº 464/2012. O que importa fundamental, passo a votar. Diante do exposto, concordando com o corpo técnico e com o Ministério Público Especial, voto pela extinção do processo em resolução do mérito, tendo em vista o prejuízo do exame por perda do objeto, decorrente do falecimento da servidora, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno desse Tribunal de Contas, resolução número 09/2012, TCRN, ressaltando que a presente conclusão não obsta a análise a ser feita em eventual processo de detenção por morte concedido posteriormente em favor dos dependentes de Maria Valdiva Marinho, nos termos do artigo 1º, inciso 3º, da Lei Complementar no 464/2012. Como voto, senhor presidente, e os outros 6 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento do processo de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatada, por prejuízo do exame em razão do falecimento ou do desligamento do cargo, razão pela qual, com base no artigo 198 do regimento interno dessa Corte de Contas, voto no sentido e dispensa a leitura individual do livro. É só, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passa a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, assessores da casa, demais cidadãos, cidadãs que nos assistem pelo canal do YouTube. A todos um bom dia. Senhor presidente, eu tenho 4 processos a relatar, todos eles versando sobre o mesmo tema, que é contratação temporária e a sua apreciação ou não para fins de registro. Eu irei ler o primeiro voto e a fundamentação jurídica, fático-jurídica deste voto se adequa também e se aplica aos outros 3 processos. Processo base é o processo de número 16.716/2012, o processo que versa sobre a admissão de Gilberto de Moraes Leite para o cargo de auxiliar administrativo do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Olho d'Água dos Borges. Após regular a instrução do feito, a DAP e o Ministério Público de Contas, em ato conjunto, manifestaram-se pelo prejuízo do exame do mérito da matéria, por perda do objeto decorrente do desligamento do cargo da parte interessada. É o relatório, senhor presidente. O voto. No que tange aos atos de admissão submetidos à apreciação desta Corte de Contas para fim de registro, e como tecer algumas considerações. A intenção do registro de admissão efetuado pelo tribunal consiste em averiguar a legalidade do ato e, constatada certa irregularidade, proceder em sua desconstituição, no escopo de restaurar a legalidade administrativa. Ocorre que o desligamento da parte interessada, episódio vindouro, a sua admissão, tem um condão de exaurir os efeitos financeiros decorrentes da admissão. Nesse sentido, eu cito precedentes do STF e também do próprio Tribunal de Contas da União e os termos do artigo 312, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Em face disso, acolhendo integralmente o ato conjunto da DAP e do MP de Contas, conforme nos fundamentos jurídicos explanados, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno deste tribunal, já citado, voto pelo reconhecimento de que o desligamento do cargo da parte interessada prejudica o registro do ato admissional em epígrafe. É como eu voto, senhor presidente, e como eu disse a Vossa Excelência e aos demais colegas, eu tenho mais 3 processos versando sobre o mesmo tema, e o voto, ora lido, se adequa a todos os 3. Portanto, não tenho mais nada a relatar. Agradeço a atenção de todos, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Som. Conselheiro Gilberto, ligar o microfone.
É importante, né, presidente? O microfone ligado. Obrigado pela observação. Eu cumprimento novamente a todos e digo que tenho a relatar 20 processos, do primeiro ao 17º, processo de aposentadorias com vantagem transitória. Eu inicio pelo processo 1288/2017, que a interessada é a senhora Maria do Socorro Alves Carvalho. Ela ocupava o cargo de auxiliar de infraestrutura da CESAP. E aí a Unidade Técnica e o Ministério Público, por ocasião da ação coordenada, emitiram análise conjunta e constataram impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício. E ambos sugerem, na análise conjunta, a denegação do registro. Eu fazer o voto aqui de forma bem objetiva, digo que o ato concessivo decorre dos requisitos dispostos no artigo 6º, incisos 1 ao 4, e artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 2º da Emenda 47/2015. Então, falo que, no caso, foi incorporado indevidamente o adicional de insalubridade e adicional noturno. E aí eu faço a leitura com relação à questão da promulgação da Emenda Constitucional 13/2014, a qual revogou o artigo 29, parágrafo 4º da Constituição do Estado, e também a súmula, por consequência, a súmula 24 desse tribunal. E digo que na decisão 1354/15, o tribunal modulou os efeitos da referida súmula para os atos expedidos até 15 de julho de 2014, que não é o caso da supracitada interessada, cujo ato de inatividade só foi publicado em 1º de novembro de 2016. Portanto, dessa forma, o adicional de salubridade e o adicional noturno foram incorporados de forma indevida, o que leva o tribunal a uma decisão no sentido de que seja refeito. Trago também a fundamentação de que, nesse sentido, o registro, em razão da ilegalidade do ato concessivo, o tribunal determina as medidas regularizadoras e que também já pode responsabilizar aquele que injustificadamente deixar de adotar as medidas. E a conclusão, senhor presidente, no sentido de denegar o registro, eu acolho integralmente a manifestação do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, com a fundamentação no 71.3 da Constituição Federal e no 53, inciso 3º da Constituição do Estado, e ainda o artigo 95.1 da nossa Lei Complementar Estadual 464, pela denegação do registro, pela determinação ao IPERN que providencie em 90 dias as correções necessárias, e já trago no voto que, no caso de descumprimento da presente decisão, a responsabilização ao gestor responsável, no caso, o IPERN, fixando multa de R$ 50 por dia que superar o prazo fixado no item B desse voto. Eu digo que esse valor é passível de revisão e que é limitado ao teto previsto no 323, inciso 2, a linha F do regimento interno. Mesmo voto, senhor presidente, para o processo 679017, Josefa Xavier interessada, 858117, Maria Iracema Lira de Lima, 900117, Emanuel Carneiro de Souza, 900617, Gustavo Lino da Silva, 943617, Maria das Dores da Costa, 947517, Minervina Rodrigues do Nascimento, 14.11117, Gilvanete Rodrigues, 14.44417, Olavo Joaquim do Nascimento, 15.43317, João Batista Garcia de Medeiros, 16.12317, Maria Gorete Miranda, 17.02817, Deusdedite
da Fonseca, 17.192,17 Maria de Fátima Santos da Silva, 17.488,17 Maria da Conceição Bezerra, o 22.817 em 2016 Fabiola Cadidja Seabra dos Santos, o 23.834,16 Gislaine Medeiros Borges e o 102.447 2018 Luzinete de Freitas Torres. No caso, senhor presidente, tem um processo que difere um pouco, é o 102.398,18, cujo interessado é José Valtemir de Sena, porque além da vantagem transitória, traz o ato um adicional por tempo de serviço. Então, no mesmo caso, a análise conjunta da DAP com o Ministério Público de Contas também constataram impropriedades, compromete a irregularidade da concessão do benefício. E aí, no voto, senhor presidente, a diferenciação é essa, que, no caso, foi publicado o ato em 1 de maio de 2018, portanto, muito posterior à data da súmula, que a súmula previa, e ainda verifica-se que foi o adicional de insalubridade, né, incorporado, e no caso também observa-se no ato aposentador e no mapa de tempo de serviço do servidor que o segurado incorporou aos proventos percentual de 25% a título de adicional de tempo de serviço, quando, na realidade, nesse caso, a decisão é favorável ao gestor, na realidade, ele já fazia jus a 30% do adicional de tempo de serviço. Então, de qualquer forma, há necessidade, e o voto concluo pela denegação, pela determinação à IPERN que corrija o ato concessivo em 90 dias e também já imputando multa de R$50 por dia que ultrapassar o prazo fixado no voto. Mais um voto, senhor presidente, o 7.561/2017, ele traz uma diferença, porque foi constatado, o interessado é Santina Maria Primo, e ao longo da instrução foi constatada o óbito da interessada, da servidora pública. Então, o voto, eu vou diretamente à conclusão. Essa consulta foi feita ao órgão e constatou-se, né? E eu concluo em razão de todo exposto, consonância com o ato conjunto, DAP, Ministério Público, reconhecendo a prejudicialidade do exame do mérito, do processo, em razão do óbito da servidora, nos modos do 312, parágrafo 4º do regimento interno, sem prejuízo da possibilidade de análise da legalidade da aposentadoria em eventual processo de pensão gerado em razão do seu falecimento. E ainda voto no sentido de que seja notificado o IPERN por seu atual gestor para que em 30 dias providencie a remessa do respectivo processo de pensão por morte ou comunique a ausência de dependentes. Esses eram os votos, senhor presidente, de ato de pessoal. Eu tenho mais um processo a relatar. Passo a relatar agora, senhor presidente, o processo 6.460/2006. Aí, nesse caso, é um recurso jurisdicionado, é a Prefeitura Municipal de São Pedro. É a apreciação de contas de acordo com a Resolução 04/2006, referente ao primeiro bimestre de 2006. O recorrente é o senhor João de Deus Garcia de Araújo. Portanto, trata de pedido de reconsideração interposto por João de Deus Garcia de Araújo na qualidade de ex-prefeito de São Pedro, como muitos gostam de chamar São Pedro do Potengi, em face ao acordo 441/2012, que julgou irregular a prestação de conta da Prefeitura do município no exercício 2006 e aplicou multa de R$1.000 referente a empenho de despesa na modalidade indevida e ausência de cópias de cheque, além de imputação de um ressarcimento ao erário de R$5.100 por concessão indevida de diárias,
acumulando com multa de 10% sobre o débito. O interessado apresentou suas razões recursais, com elas trouxe documentos comprobatórios das diárias, bem como cópias de cheque. Alega, em síntese, que o empenho foi feito de maneira correta, sem nenhum prejuízo da ordem financeira, administrativa ou legal e que não agiu de má-fé, razão pela qual pugna pela reforma da decisão guerreada. Ao apreciar o recurso, o corpo instrutivo emitiu a informação 315/2014, se manifestando pela reforma parcial do acordo, no sentido de que houve comprovação da atividade finalística pública das diárias no valor de R$ 800. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso com redução do valor do ressarcimento para R$ 4.300. Esse é o relatório, senhor presidente, e passo então ao voto. Preliminarmente, eu verifico que o pedido de reconsideração preenche todos os requisitos, portanto, deve ser conhecido, e aí eu passo a análise do mérito. E já passo reconhecendo a prescrição da ação punitiva com relação às multas. E aí eu trago no voto transcrito toda a fundamentação com relação à prescrição, a Lei Complementar Estadual 464/12, artigo 111, parágrafo único, artigo 112. Trago também a resolução 09 do TCE, no seu artigo 434, e a súmula 27, também desse tribunal. Aí, analisando os atos que compõem o presente processo, verifico que a existência de um lapso temporal contínuo e ininterrupto superior a 5 anos. Isso porque a manifestação do corpo do Ministério Público se deu em 12 de março de 2015, e depois disso, nenhuma causa interruptiva suspensiva até o presente momento. Dessa forma, portanto, ocorreu, de fato, o prazo quinquenal e, consequência disso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é imperioso reconhecer que a ação punitiva dessa Corte de Contas resta fulminada. Quanto aos efeitos da prescrição, aplico o preceito simulado na súmula 25/2013. Portanto, no presente caso, a incidência da prescrição gera, como efeito imediato, a exclusão da punibilidade ao gestor com relação às irregularidades de cunho formal. Passo agora a analisar o mérito. Desse modo, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, subsiste ainda a necessidade de apreciação das razões recursais que trata a impugnação ao dever de ressarcimento devido ao dano ao erário recorrente da concessão indevida da diária pelo então prefeito de São Pedro. Conforme pontuou o ADAM, o gestor esteve em diversos locais. Em alguns procedimentos de liquidação de diária, só juntou o comprovante de declaração das setas e da Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar, não restando, pois, comprovada a documentação necessária a suportar o afastamento integral do ressarcimento nos termos pleiteados. Vale destacar que a norma vigente, à época, relativa à temática da prestação de contas, pontuava, e aí eu trago a resolução 7 de 2005, vigente à época, e destaco aqui o inciso 3º do parágrafo 6º do artigo 5º, que diz: o documento comprobatório da efetiva realização da viagem, relatório de viagem, ordem de tráfego, bilhete de passagem, ata de presença, nota fiscal ou outro documento, esses são outro documento legalmente admissível como justificativa. Além disso, sob a primazia da moralidade, não se pode admitir a concessão discricionária sem comprovação do interesse público da legítima despesa. Nesse sentido, o preceito simulado editado por esse Tribunal de Contas, também nós temos súmula a esse respeito, a súmula 23, que fala exatamente sobre concessão diária. No caso concreto, apreciando o conjunto probatório carreado aos autos, constato que o recorrente apresentou novos documentos aptos a justificar parte dos deslocamentos realizados. Corroborando a tal assertiva, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público de Contas apontam que as despesas relacionadas aos empenhos 1.325 e 2.854 foram comprovados.
afastando, portanto, o dever de ressarcir. De fato, em tais situações, o gestor juntou declarações que atestam o efetivo deslocamento aos órgãos indicados no relatório de viagem, como se observa as folhas 123, 124, 189 do evento 16 dos autos eletrônicos. Além disso, na mesma linha, verifique também, aí foi verificação nossa em gabinete, os empenhos 2081 e 434, que estão na folha 59 e 247, encontram-se com a irregularidade sanada, uma vez que o documentado deslocamento a destinos para tratamento de assunto de interesse do órgão, como se extrai das declarações incertas. Quanto aos demais empenhos, não há prova documental hábil a corroborar a efetiva finalidade pública dos gastos, em desacordo, portanto, com o artigo 15, parágrafo 6º, inciso 3º da Resolução 07/2005. Diante disso, considerando que as despesas agora justificadas somam o montante de R$ 1.400, entendo que o valor do ressarcimento deve ser reduzido de R$ 5.100 para R$ 3.700. Importante destacar que o corpo técnico da DAN suscitou a inidoneidade das declarações de comparecimento supostamente emitidas pelas setas. Assim dispõe a informação técnica, aspas. Ocorre que esse corpo técnico, ao analisar as declarações, verificou 5 pontos a seguir expostos. O gestor esteve em vários lugares distintos, conforme anexado em relatório de viagem. Entretanto, o mesmo anexou todas as declarações de um único local, ou seja, a Secretaria Setas, sendo sanada apenas a irregularidade no que se refere ao desempenho 1.325, 2.854, que eu já acolho no voto. Verificamos também que as declarações tratavam de xerox e assinatura, que consta nas declarações, não está legível. A data foi colocada após a data em que o gestor esteve nos devidos lugares, afirmados por ele em seus relatórios de viagem. E, por fim, o interesse desse município não é a finalidade da despesa, e sim o requisito para a realização do deslocamento, diz a DAN. De fato, salta aos olhos que os documentos constantes da folha 55, 105, 123, 245, 265, 291, 329, 349 e 367 do evento 16 são idênticos, inclusive quanto às falhas de impressão, denotando que tratam-se de cópias, salvo quanto às datas, alteradas com outro tipo de letra e, o que é mais notório, posicionado de forma inclinada em relação ao texto da declaração. Diante disso, senhor presidente, acolho a impugnação para afastar a validade das supostas declarações a título de prova nos presentes autos. Apesar de, em tese, o fato também caracterizar, em tese, um ilícito penal, entendo inócuo, nesse momento, a representação do Ministério Público Estadual face ao tempo transcorrido, desde a prática do ato, que já somam 7 anos. Concluo, diante do disposto, votando pelo reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, excluindo a exigibilidade das multas impostas no Acordo 441/2012, acolho em parte a manifestação do corpo técnico parecer ministerial, reformando parcialmente a decisão recorrida, reduzindo o valor do dano imputado para o montante de R$ 3.700, tendo em vista a comprovação da destinação das diárias realizada através do desempenho 1.325, 2.854, 2.081 e 434, mantendo-se a responsabilidade ao senhor João de Deus Garcia de Araújo quanto ao ressarcimento de tal quantia a ser devidamente atualizada à conta da Prefeitura Municipal de São Pedro. Senhor presidente, é o voto e o último voto da minha relatoria. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, eu gostaria de um esclarecimento por parte do eminente relator
inicialmente no que se refere às declarações que foram insertas às folhas 81, 85 e 263 do evento 16. Pelo que eu compreendi, salvo engano, essas declarações não teriam sido levadas em consideração tanto pelo corpo técnico como também pelo Ministério Público de Contas, para fins de saneamento da imputação que fora feita na fase de instrução. Eu gostaria de saber de onde partiram essas declarações, qual é o conteúdo das mesmas e a razão pela qual o eminente relator considerou sanada ditas irregularidades inicialmente. Essa é a minha primeira dúvida. A segunda dúvida, eu já vou antecipar também, senhor presidente, é com relação à proposição do Ministério Público de Contas para encaminhamento das peças ao Ministério Público Estadual, diante que há um indício, evidentemente, é apenas um indício, mas há um indício forte, que foi inclusive corroborado por Sua Excelência o relator, de que teria havido alteração em alguns documentos acostados pelo recorrente. E essa prática, em tese, pode redundar em um ilícito penal. Embora haja aí 7 anos, a gente teria que ver a questão da prescrição no âmbito penal, que não foi enfrentado pelo relator. E, diante da dúvida, eu acho mais adequado, diante do princípio do indubio pro societate, nessa fase inaugural de persecução penal, se houver, eu acho mais prudente, nessa circunstância, haver a representação do Ministério Público Estadual e ele lá analise se há ou não a incidência de eventual prescrição. Então, eu tenho dúvida no que se refere à questão das declarações, eu vou esperar a manifestação do eminente relator, e também no que se refere a essa questão de eventual falsificação apontada pelo corpo técnico e também referendada pelo eminente relator. Senhor conselheiro Carlos Thompson, Vossa Excelência faz 2 indagações importantes. O corpo instrutivo já acata algumas das comprovações e esses empenhos que eu acato, somando, digamos, ao que já diz o corpo instrutivo, trato de comparecimentos à Associação de Municípios do Agreste Potiguar e o corpo instrutivo faz uma indagação se seria ou não reuniões de interesse do município. Por tratar-se de um órgão associativo oficial eu acho, não estaria no meu juízo saber se a reunião era importante, não era importante, ou se era de interesse ou não. Os demais, sim. Os demais, evidentemente, é muito nítido que uma declaração válida, depois ela aparentemente foi replicada, e aí a gente... Vossa Excelência, então não há dúvida em relação vamos dizer, ao conteúdo em si, mas sim se seria eventualmente presente aí o interesse público, ou seja, uma análise subjetiva. Ia ficar muito subjetivo dizer se é interesse público, eu imagino que seja. Então, quanto a isso, eu acompanho Vossa Excelência. Com relação aos demais, aí realmente fiquei na dúvida se caminharia, não encaminharia desse caminhamento, e a decisão por não encaminhar foi mais em questão do tempo, mas se for a decisão da maioria, eu acato sem problema para que o Ministério faça esse juízo de valor. Conselheiro Thompson, acompanha o voto do conselheiro Gilberto ou tem alguma... Eu acompanho, senhor presidente, o voto do conselheiro Gilberto, mas parcialmente. Eu entendo que, diante da situação que foi, inclusive, por Sua Excelência pontuada, corroborando as acusações feitas pelo corpo instrutivo de eventual falsidade na documentação apresentada ao tribunal, e isso, evidentemente, gera um efeito nefasto pela prática, em tese, de um ato ilícito de cunho penal, né? Eu acho que aqui a gente deve legitimar a atuação do Ministério Público Estadual, até porque aqui não há
aqui, objetivamente, o enfrentamento de uma eventual prescrição no penal. Então, diante da dúvida, eu entendo que há de se aplicar aqui o indúbio pro societate, e por isso eu, nessa parte, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de encaminhamento imediato desse fato ao Ministério Público Estadual e, no mais, sigo Sua Excelência o Conselheiro Relator, inclusive no que se refere a essas duas declarações que ele levou em consideração, diferentemente do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas. É como eu voto, senhor presidente. Ok, então vou tomar os votos. O conselheiro Carlos Thompson acompanha o voto do conselheiro Gilberto Jales, acrescentando a necessidade de se encaminhar o processo feito para análise do Ministério Público Estadual. Os demais conselheiros acompanham integralmente o conselheiro Gilberto ou a divergência do conselheiro Thompson. Toma o voto do conselheiro Renato Dias. Acompanho o conselheiro Carlos Thompson. Com o conselheiro Carlos Thompson. A conselheira Ana Paula. Acompanho a divergência do excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson com base no princípio da proteção ao erário, sem olvidar a relevância dos achados auditoriais que dialogam na seara criminal, indícios relevantes que não podem ser desconsiderados. Acompanho a divergência. Conselheiro Antônio Ed. Eu acompanho a divergência do voto divergente, em parte, né, proposto pelo conselheiro Carlos Thompson, mas antes disso, eu havia entendido na manifestação do doutor Gilberto que ele se acostaria, inclusive, ao voto do doutor Thompson. Ou entendi errado, doutor Gilberto? Não, entendeu corretamente. Eu acatei e aí acaba que sai por unanimidade. Então, o conselheiro Gilberto Jales se acosta ao entendimento do conselheiro Carlos Thompson, com isso permanece como relator da matéria. Isso. Vossa Excelência ainda tem mais algum processo a relatar? Não tem mais processo a relatar. Agradeço, desejando um feliz dia de trabalho a todos os brasileiros e brasileiras e um feliz feriado e muita saúde para todos nós. Ok, um grande abraço, conselheiro Gilberto Jales. Agora, na condição de conselheiro substituto, passo a palavra ao doutor Antônio Ed. Mais uma vez, deixo aqui minha saudação a todos. Eu não tenho processos a relatar, Excelência. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. Excelentíssimos senhores, tem um processo a relatar na condição de conselheira substituta, é o de número 10.0144/2020. Verso o processo sobre nomeação da senhora Jacineide Fernanda Dantas, aprovada em concurso público para provimento efetivo do cargo de agente técnico-administrativo e técnico de nível superior, integrante do quadro de servidores da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No evento 6, consta informação da Diretoria de Atos de Pessoal, sugere que seja reconhecida a regularidade do ato admissional e concedido o respectivo registro. Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, em regime de mutirão, exarou manifestação favorável ao registro, ratificou o posicionamento da equipe científica. Como a minha proposta é absoluta sintonia ao evento 8, que tem a manifestação do Ministério Público, e em relação também, eu acolho os argumentos da unidade instrutiva, peço permissão para passar de plano à conclusão. Acolhendo o ato conjunto da unidade científica integralmente, em regime de colaboração com o MPC, proponho o voto pelo registro do ato admissional, nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República, 53.3 da Constituição Potiguar e 95.1 da Lei Orgânica. Proponho mais ampla divulgação do que for decidido pelo colegiado, é como proponho o voto neste único e último processo. Coloco em discussão e votação a proposição de voto da conselheira substituta Ana Paula. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula e desejando a todos um feliz feriado, um bom feriado, um feliz final de semana
e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 22ª sessão ordinária, sexta sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 5 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Está encerrada a sessão.